O plenário da Assembleia Legislativa iniciou a votação do projeto da LDO, mas como vimos na reportagem, o item que prevê a devolução das sobras continua sendo um dos itens mais polêmicos. Eu converso sobre este e outros assuntos com o Procurador-Geral do Estado, Luiz Antônio Marinho. Boa tarde. O relator da LDO retirou esse item do relatório alegando que é uma questão judicializada, né? Como a Procuradoria vem avaliando essa questão? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Dia. Antes mesmo de entrar na resposta propriamente dita, gostaria de falar um pouco da Procuradoria-Geral do Estado, que nem sempre o público, o cidadão, ele tem uma ideia do trabalho, das atribuições da Procuradoria. Então, a Procuradoria-Geral do Estado é uma instituição que foi fundada em 1970, depois foi constitucionalizada, consta da Constituição do Estado, e a atribuição do procurador também está na Constituição Federal, no artigo 132. A Procuradoria, ela representa judicialmente a unidade federada, inclusive os seus poderes e órgãos autônomos, também faz a representação extrajudicial e a consultoria. Então, esse é o papel fundamental da Procuradoria do Estado. Para você ter uma ideia, além dessa atribuição, também tem o papel de cobrar a dívida ativa, a gente pode falar um pouco sobre isto. Todo o orçamento do Estado que é executado para prestar serviço de saúde, educação, segurança, infraestrutura, também passa pela Procuradoria. Nós temos uma Procuradoria especializada exatamente na análise dos processos para a construção de hospitais, contratação de funcionários, de médicos, de servidores de um modo geral, e é um papel estratégico que a instituição cumpre. Neste ponto específico, por exemplo, da dívida ativa, nós temos feito algumas ações pioneiras aqui no Estado, que é exatamente, por exemplo, a contratação do Banco do Brasil para fazer a cobrança administrativa. Existe a lei de 1980, a lei de execução fiscal, que cumpre um papel importante na cobrança da dívida em termos judiciais, mas nós notamos que não é suficiente, não dá o resultado que nós esperamos. E por isso buscamos a parceria com o Banco do Brasil para cobrar os pequenos devedores até na faixa de R$50 mil. Uma experiência inédita, a única instituição que fez um contrato semelhante foi a Procuradoria da Fazenda Nacional, mas nenhuma PGE fez isso ainda. E nós tivemos essa felicidade de assinar esse contrato e buscar essa parceria. Agora, voltando especificamente para a sua pergunta, em relação à LDO, é um tema que realmente está judicializado. É primeiro ponto... Está sem microfone? Pode pegar o microfone. Ah, tá. Ao vivo é assim, né? Então, veja, é um tema que está judicializado, é fato, está no Supremo Tribunal Federal. Mas é importante dizer que o 12º, ele faz parte da Constituição. Todos os poderes, judiciário, legislativo e órgãos autônomos têm esta previsão de receber. É uma garantia para a autonomia financeira e administrativa. O que se debate hoje, e principalmente no momento de crise fiscal, financeira e econômica, que passa não só o Estado como o país, é qual o valor, qual o tamanho desse repasse. Procurador, nós vamos fazer um pequeno intervalo para corrigir esse problema do telefone. Do microfone e já a gente retoma a entrevista, tá? Tá bom, obrigado. A gente volta em alguns instantes. Já. Aguarda a gente.
Estamos de volta aqui com o procurador Luiz Antônio Marinho, voltando a falar aqui sobre a votação do projeto da LDO, o item que prevê a devolução das sobras continua sendo dos mais polêmicos, né? É uma questão judicializada, o senhor estava explicando da retirada desse item, né? Eu estava explicando exatamente que o duodécimo ele faz parte da Constituição, que é uma garantia da autonomia administrativa e financeira dos poderes. Então, cada poder tem o seu percentual. Evidentemente, num sistema ou num cenário de crise, como estamos vivendo, evidentemente que se, entre aspas, algum poder tiver alguma sobra orçamentária financeira, seria importante que retornasse ao Tesouro. E estão sendo feitas, desde o mês de janeiro, várias negociações. A própria governadora, que é presidente do Conselho de Gestão Fiscal, que foi criado ano passado, tem dialogado, porque esta é uma questão sensível e que não se resolve sem diálogo. E é este o momento que o Rio Grande do Norte está vivendo, de diálogo entre os poderes, o Poder Executivo, o Judiciário, Legislativo e os órgãos autônomos. A Procuradoria está discutindo também com a Secretaria de Saúde, né, do Estado, a CESAP, a demanda de ações judiciais da pasta. O que é possível fazer, então, para diminuir essa judicialização e que gera muitos gastos para o Estado? O que está sendo feito? Já está sendo feito, inclusive a partir do estudo que nós fizemos assim que assumimos a Procuradoria, foi que houve, no ano passado, em torno de 70 milhões de reais de bloqueio para garantir a prestação de serviço de saúde, tanto em medicamento como em fornecimento, internações e tudo mais. Conversamos com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Rebouças, com a doutora Valéria, o vice-governador participou das negociações e constituímos o Sejusc Saúde. É uma experiência pioneira no país. O Sejusc é um centro de conciliação do Judiciário, em que as demandas, as ações dos cidadãos para ter acesso ao medicamento e a um tratamento médico hospitalar, vão para este centro e lá é feita uma intermediação com a presença do juiz, uma mediação, uma negociação e, se chegar a um acordo, a ação encerrada, o medicamento entregue e a prestação de serviço de saúde de forma célere e econômica para o cidadão e para o cofre público. Como é que a Procuradoria está atuando na recuperação financeira do Estado? A gente vê que nesse tempo de crise, né, o governo querendo honrar com seus compromissos, mas não está tão fácil, né? Como é que a Procuradoria está atuando nisso? Nós temos atuado em algumas frentes. Uma das frentes é exatamente tentando otimizar a recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa. Nós estivemos em São Luís, no Maranhão, para conhecer a experiência da Procuradoria-Geral do Estado de lá. Eles têm uma experiência muito boa, tiveram uma recuperação de créditos muito importante o ano passado, em torno de 500 milhões de reais, e nós estamos trazendo aqui para o Estado algumas experiências deles. Inclusive, uma delas é exatamente fazer a cisão da Procuradoria da Dívida Ativa em duas. Uma focada só na recuperação dos créditos e outra na defesa dessas ações que buscam, de alguma forma, obstar essa recuperação. Isso vai dar uma dinâmica nova nesse trabalho da Procuradoria neste tema e acreditamos que terá uma boa incrementação dessa recuperação da dívida. Ok, então, muito obrigado, procurador Luiz Antônio Marinho. Obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Dia. Obrigado a você pela gentileza, obrigado aos telespectadores e boa tarde.